Essa planilha você vai só usar, você não vai precisar montar essa planilha. Eu vou apenas te ensinar a usar, que é a planilha que vai fazer a gestão da sua renda, e depois eu vou te mostrar onde você pode baixar essa planilha. Para começar, não se assuste com a questão de planilha eletrônica. O que é a planilha eletrônica? É só uma forma de organizar dados de uma maneira eficiente, ou seja, vai facilitar a sua vida. Ou então você organiza as suas contas dessa forma aqui. Por isso, é melhor que você preste atenção nesse vídeo, porque é fácil, mas precisa de atenção. Começando por esta célula. Para quem não sabe nada de planilha, célula é o encontro entre uma coluna e uma linha. E é assim que você localiza os dados dentro da planilha. Por exemplo, essa palavra remuneração, ela está dentro da coluna A, linha 1. Por isso, o endereço de referência dessa célula é A1, ou seja, o nome da coluna e o número da linha. Esse número 10, ele está na B1, que é coluna B, linha 1, e assim por diante. Como você já deve ter notado, numa planilha você pode ter texto, pode ter números, e esses números podem ter formatos diferentes, como por exemplo, esse que está em reais e esse aqui que está em percentual. E também tem outros formatos que você pode colocar, mas nesse caso, como é uma planilha para gestão de renda, então só vai ter percentuais e reais. Onde que eu coloco aqui a remuneração? Essa remuneração é a fonte principal de renda. Como exemplo, eu coloquei R$10, evidentemente que é só para ilustrar, não tem ninguém com uma renda dessa, que seria uma renda mensal. Outras rendas caso a pessoa tenha outras fontes de renda, é sempre recomendável que você tenha fontes extra, de renda extra, e essas outras rendas devem estar colocadas nessa parte aqui da coluna B, linha 2, ou seja, na célula B2. Para dar entrada nisso aqui, simplesmente você pode usar as setas do teclado, essas setas de direcionamento do teclado, para colocar na posição que você quer, na linha ou em coluna que você quer. Você pode usar o mouse e clicar diretamente em cima da posição que você quer, na célula. E se você estiver usando o celular, você pode clicar com o dedinho lá em cima da célula, que também vai dar certo, tá? Com o celular é um pouquinho mais difícil de usar uma planilha, mas eu também uso, às vezes para fazer entrada nas planilhas, eu uso o celular. Às vezes para escrever fórmula também, dá certo, só que é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, se você quiser copiar um conteúdo de uma célula para outra, isso dá trabalho. Mas vamos para o foco aqui, que é vou colocar aqui como outras rendas, R$2, só para ilustrar. Aí você vê que apareceu só um 2, não apareceu o formato. Se isso acontecer, você vem aqui na parte de moeda. Eu estou usando o Excel, mas isso também é muito parecido no LibreOffice. E praticamente a mesma coisa também no Google Planilhas. É tudo muito similar. Para que você tenha uma ideia, eu mexo com planilhas desde a época do... Não conta para ninguém, tá? Desde a época do QPro, do Lotus 123. Se você nunca ouviu falar disso, é porque você é bem mais novo do que eu. Mas então, você clica aqui e você tem formato de moeda. Os percentuais que você está vendo são simplesmente sugeridos, mas a pessoa pode colocar outros, se ela quiser. No caso, 8% em investimento, 16% para mantimentos, 8% com gastos de saúde, 8% para doações, importante fazer doações, 32% gastos com moradia. Normalmente você vai ver os gastos com moradia sugeridos por alguns economistas em torno de 30%, mas o que o pessoal esquece é de incluir que a moradia não é só, por exemplo, a parcela do financiamento, ou mesmo o aluguel, ou mesmo o IPTU. A moradia envolve vários gastos, inclusive gastos de limpeza, de manutenção. Mas enfim, 32% aqui. Combustível, caso a pessoa use veículo próprio. Se não tiver, basta zerar aqui. Você pode simplesmente colocar na posição aqui onde está o combustível, que é na coluna B, linha 10.
e entrar com 0, e automaticamente ele vai zerar todos os valores que estão aqui nessa linha. Ou seja, você vai se preocupar basicamente em colocar as entradas. Se você errar alguma coisa, você aperta no botãozinho aqui de desfazer. Vai ter um botão com a setinha, indicando uma setinha voltando, que é a ação de desfazer. Está bem aqui em cima no caso do Excel. Nos outros deve ter uma seta parecida com essa, de voltar. Ou você pode usar a combinação de teclado Ctrl Z, que também dá certo. Isso para o Windows. No Mac já é um pouquinho diferente, as teclas são diferentes. Mas se você usa Mac, com certeza você deve saber como faz. Aqui, manutenção, no caso, pensando no veículo também. Também pode ser zerado para quem não tem veículo próprio. E gastos com lazer. Não se esqueça de, quando você for dividir sua renda, você reservar uma parte para o lazer. Vestuário, e isso aqui é mensal. E as despesas LP, que são as despesas de longo prazo. O que acontece é que esses percentuais são usados com base na renda lá, vão ser aplicados em cima da renda. No caso, eu coloquei lá R$10, aí 8% ele vai retornar aqui 80 centavos. Essa parte, onde tem em reais, quase não sai, ela é para que a pessoa tenha uma ideia do que ela deve usar. É como se fosse um teto, tá? Como se fosse aqui um teto de gastos. E aqui, nessa coluna de usado, você vai entrar aqui nas células da coluna D, a partir da linha 5, é onde vai ser anotado o que foi de fato usado. Tá? No caso, que foi usado de combustível, que foi usado de manutenção. Tem uma forma que eu gosto de fazer, é colocar uma planilha auxiliar logo aqui ao lado, para não dar trabalho, onde você pode colocar o dia do gasto e o valor desse gasto. No caso aqui, combustível, vamos supor que a pessoa gastou um determinado dia R$120. Quando ela der essa entrada aqui, R$120, o que aconteceu na outra planilha? Aqui onde tinha combustível, eu posso pegar esse valor e fazer com que ele apareça aqui. Ou seja, o total que eu gastar aqui com combustível, que já está aqui embaixo, vai aparecer nessa posição. Aí como é que eu faço isso? Eu vou colocar o sinal de igualdade, que é a entrada padrão para fórmulas, no Excel, no Google Planilhas, no LibreOffice, todos eles vão ter a mesma estrutura de entrada de fórmula com sinal de igualdade. E em seguida eu clico em cima da célula que eu quero, a célula que eu quero que ele reproduza o conteúdo lá. Aí ele já coloca aqui 120, que é o valor total. Você nota que apareceu aqui uns cerquilhas, que o pessoal chama de jogo da velha. A cerquilha, o nome disso aqui é cerquilha, apareceu porque não coube na coluna. Apareceu um valor aqui que é maior do que a coluna. Então você pode vir aqui na interseção aqui do E com F, aponta o mouse para cá e arrasta um pouquinho, que vai dar certo, que ele vai aumentar a coluna e vai conseguir mostrar o valor. Então, se isso acontecer com você, você pode simplesmente aumentar a largura da coluna. Tá? Isso é muito comum de acontecer em planilhas. Aí você nota que eu posso fazer isso com cada um deles. Por exemplo, aqui em lazer, eu tenho aqui o total com lazer. Eu vou buscar lá na célula H, só posicionar, clicar, já coloquei a igualdade, depois apertar o Enter. Se for no celular, é um pouquinho mais, você vai precisar digitar direto aqui. Por exemplo, se fosse no celular, tem aqui manutenção. Eu sei que o total de manutenção está na coluna I e na linha 15. Então eu coloco aqui igual I 15 e sem clicar em nada, né? Eu digito mesmo lá pelo teclado lá do celular e aparece aqui o valor que tiver lá. No caso aqui, se eu gastei em determinado dia, gastei para manter o padrão aqui, eu vou colocar R$1 só de combustível, tá? É só uma ilustração, porque senão a gente vai ter vários valores. Já apareceu lá valores negativos. Vou colocar aqui então 30 centavos, já que é só uma ilustração. Foi gasto aqui 30 centavos, dos 80 que era teto. Aí vamos supor que em outro dia
eu gastei, isso aqui que você tem que ver. Vou dar outra entrada, vou só digitar a entrada, 0,20. Ele já atualizou o valor aqui, 0,50, e colocou o total aqui na parte usado, combustível, 50 centavos. Aí na parte de lazer, supor que em determinado dia eu gastei 10 centavos com lazer. Ele atualiza aqui o total na célula H15 e faz aqui a atualização também na minha linha onde tem aqui lazer, tá? E automaticamente ele diz quanto está sobrando para eu não me distanciar aqui do meu teto. Eu sei que o meu teto é 0,80 centavos e o saldo é 0,70, ou seja, eu ainda posso gastar com lazer 70 centavos. Aí, claro, ao longo do mês eu vou gastando mais. Gastei aqui, vamos supor que eu gastei 25 centavos, 0,25, atualizando de novo o total, e aqui também ele atualiza o total e diz automaticamente quanto que sobra. A vantagem é que eu apenas digito aqui os valores à medida que for passando o mês, eu vou digitando os valores e ele vai atualizando automaticamente para mim. E eu posso acompanhar aqui se eu cheguei na metade do mês, já gastei quase todo, já estou atingindo o teto de determinado item, aí eu já tenho que prestar mais atenção, saber se está sobrando de outro, ou seja, eu preciso administrar melhor os recursos para que eu não termine o mês sem os recursos, sem ter dinheiro para conseguir atender todas as despesas. O funcionamento com manutenção é a mesma coisa. Aí, claro, né, aqui da manutenção ainda não está colocada. Manutenção, a célula de manutenção não foi adicionada aqui. Teria que colocar aqui o total. E em cada uma delas, eu poderia fazer a mesma coisa. Aqui está faltando algumas colunas. Coluna de vestuário já tem. Mas está faltando aqui as colunas que seriam dos mantimentos, saúde. Por que teria que ter uma coluna lá de mantimentos para você fazer a mesma coisa, né? Vamos supor aqui, se eu coloco aqui mantimentos. Se eu não colocasse essa coluna, eu poderia digitar direto aqui os valores que eu fosse gastando, mas isso aqui, a probabilidade de eu errar e também o trabalho que eu ia ter seria maior, porque vamos supor, em um dia eu gasto 20 centavos, no outro dia eu gasto mais 30, eu teria que fazer uma soma aqui. Então isso dá trabalho para quem não sabe muito usar a planilha, fica ruim de fazer isso manualmente. Por isso que nessa planilha vai ter o total aqui desse mantimentos, que é nessa célula K15, e eu simplesmente reproduzo aqui o valor total, aqui K15, e à medida que eu for gastando, porque antigamente, provavelmente você não passou por isso, mas na década de 80, 70 para 80, a inflação era muito intensa no Brasil, muito alta. Daí o que acontecia? As pessoas recebiam o salário do mês e compravam logo todos os mantimentos do mês. Não esperavam para comprar nem no dia seguinte, porque no dia seguinte com certeza ia estar mais caro. Daí se tinha esse hábito de fazer a compra mensal e fechava aquilo ali e pronto. As coisas eram compradas para o mês todo de uma só vez. Depois depois do plano real, que a inflação foi estabilizada, aí esse hábito foi mudando aos poucos. Ainda tem pessoas mais antigas que fazem a compra por mês inteiro, mas o mais comum é você ver as famílias indo toda semana, às vezes 2 vezes por semana, ao mercado fazer compras. Por isso que aqui você vai ter a possibilidade de colocar aos poucos os gastos. Você foi uma semana, gastou lá 30 centavos, aí foi na outra semana 20 centavos, aí na outra semana você gastou mais 30 centavos, e daí esses valores vão sendo atualizados aqui e vai mostrando o quanto falta para você gastar, que aí sim você pode acompanhar o seu gasto à medida que o mês vai se processando. Acabou o mês, e agora? Seu planilha está preenchida, você já viu quanto sobrou, se você conseguiu fazer a gestão de recursos bem feita, e você simplesmente vai reproduzir isso aqui, fazer uma duplicação e apagar os valores, só os valores dessa parte aqui onde tem os dias, aqui os valores que você inseriu,
vai apagar só esses valores e vai recomeçar o processo no mês seguinte, tendo feito uma cópia. Para fazer uma cópia é simples. Se você tiver no celular, você segura o seu dedinho lá, vai aparecer a opção de copiar. Aqui no Excel é um pouquinho mais complicado que no LibreOffice ou no Google Planilhas. Você vai precisar clicar nessa opção mover ou copiar, e aqui vai aparecer uma caixa com o nome criar uma cópia. Provavelmente porque os programadores da Microsoft acham que ninguém vai fazer uma duplicação de planilha, coisa que eu faço todo mês. Eu faço isso, seja com planilhas com simulação de investimentos, seja com simulação de custos, simulação de financiamento. Faço muita duplicação de planilhas para aproveitar os dados, evidentemente, que eu não vou ficar digitando tudo do zero. Mas enfim, é assim, clica aqui em criar uma cópia, tá ok, ele vai criar aqui com o nome planilha 2. Aí você só altera os dados, por exemplo, aqui seria o outro mês, eu apagaria esses dados, que eu digitei só aqui, não apaga o resto, tá? Apaga só isso aqui e ele já vai atualizando os valores aqui para zero. Então, basicamente, nessa planilha você vai ter de preencher só essa região, que eu vou destacar aqui, ó, essa região aqui, onde você vai poder digitar os valores dos seus gastos. Aqui, nessa parte de cima, você deve ter notado que tem umas entradas, que é o gasto com imóvel, seja aluguel, seja financiamento, alguma coisa, algum gasto aí, vamos supor que seja 0,80, aí gasto com luz, vamos supor que você gaste 10 centavos aqui com luz. Telefonia é mais caro que a luz, vou colocar aqui 15 centavos. Então ele vai atualizando aqui o total de moradia nessa outra célula, na célula I2, e aqui o seu gasto com água, também vou colocar aqui 10 centavos. Ele já atualizou aqui 1,15, e quando você vem aqui na parte de moradia, você também vai colocar aqui o total de moradia, que é o que está nessa célula I2, ou seja, ela vai ser reproduzida aqui. Aí o que acontece? Em vez de você mexer aqui nessa parte, nessa coluna de usado, você vai simplesmente substituir os valores que realmente mudam, que é por exemplo, o parcela do financiamento, ou a mensalidade do aluguel, gasto com telefonia, gasto com luz, que são os variáveis. Aí só nisso é que você vai mexer. E aqui você vai inserindo os seus custos à medida que eles forem ocorrendo. Essa parte da planilha você não vai mexer, tá? Você não vai mexer nessa parte. Isso aqui vai mostrar para você automaticamente como é que estão os seus gastos. Essa planilha vai estar no site Letionary, e você pode encontrar com um e-book sobre educação financeira e receber essa planilha totalmente grátis. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.